Boa noite a todos, tudo bem, queridos? Glória a Deus, Renato também está aí. Queria que você cumprimentasse ao teu lado, é uma boa noite, bem legal. É quase que meio noitezinha, mas é isso aí. Estamos aqui desde as 10 da manhã, para a glória de Deus, né? 2h30, 4 e agora 6, né? Isso é muito bom. Nos adaptamos aí, né, Renato? Mas isso aí também é legal, porque esse é um futuro que nós já planejávamos, né, Xande, como igreja, né? Nós temos vários horários na igreja, né, para que as pessoas possam conseguir encontrar um horário que se sinta mais à vontade, mais tranquilo, né, para vir à igreja. Muito bom, queridos. Temos algum visitante em nosso meio hoje? Alguém que nos visita nessa noite? Nossa irmã ali, beleza? Pode passar então, Cássio, para ela. Nós vamos deixar um cartão do visitante, mas seja bem-vindo em nosso meio, pastor Edson, aqui. É um prazer recebê-la, tá bom? Glória a Deus. Então nós vamos hoje iniciar uma nova série que tem como tema essencial. Esse é o tema da nossa série, que é essencial. Por quê, né, queridos? É muito simples de entender que Deus nos inspirou então nesse tema, justamente então porque estamos vivendo um tempo agora onde se vê muita palavra aglomeração, Covid e essencial. Essas são as principais palavras que temos visto ultimamente em nosso planeta inteiro, né? E temos percebido que algumas pessoas têm decidido o que é essencial e o que não é essencial, né? Algumas pessoas estão decidindo, em especial autoridades de saúde, autoridades científicas, autoridades políticas, estão definindo então o que se torna, o que é e o que não é essencial, causando então certos tipos, irmão Alcione, de estranheza, revoltas, né? Porque algumas coisas que deveriam ser essenciais não estão sendo, né? E vice-versa. Então nós, inspirados por Deus, queremos trazer hoje o que Deus considera essencial. Nessa série, nessas caminhadas que teremos aí durante essas semanas, nós vamos trabalhar o que a Bíblia diz que é essencial, o que Deus pensa que é essencial. Vamos comparar com o que os homens estão falando, o que é essencial, para que você e eu nos posicionemos então sobre o que de fato Deus espera de nós. Se você analisar ali, a logo é uma palavra que está ligada, né, como se fosse algo que está aberto, um estabelecimento aberto, ou seja, tudo que é essencial está aberto para ser consumido, e também as letras se encaixam uma na outra, porque justamente aquilo que é essencial se enquadra, se encaixa naquilo que a sociedade precisa, né? Porque se você analisar, queridos, a palavra essencial, ela vem de uma raiz latina que significa essência, e essência é tudo aquilo que representa o nosso ser, ou seja, tudo aquilo que nós precisamos para viver, precisamos para sobreviver, precisamos para sustentar a nossa vida em todos os âmbitos, espiritual, emocional e físico. Nós devemos considerar então algo essencial. E aqui vai entrar então, queridos, o primeiro texto, né? Que vai ser Mateus 4, 1 ao 4. Vamos ler lá. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Você pode aplaudir a Deus nesse texto? Queridos, eu quero fazer só uma relembrança do cenário atual que estamos vivendo já faz um bom tempo. 2019 então surge o Covid, que vocês conhecem, o coronavírus, mas dentro desse coronavírus surge esse vírus chamado Covid. Ele se manifesta com força no mundo inteiro em 2020, mas ele é conhecido como Covid-19 porque foi descoberto em 2019. Muitos falaram que veio do morcego, veio de alguma feira da China, que por relaxo sanitário acabou passando para os animais, até que passou para os seres humanos. E também muitos pensam que pode ter sido criado em laboratório esse vírus, ou talvez ele estava sendo um vírus estudado por cientistas que acabou escapando no laboratório, ou aconteceu algum acidente e veio para o planeta inteiro, né? O que acontece, queridos? Começa na China, vai para as cidades ao redor, ali vai para os países ao redor,
vai se alastrando, chega por toda a América Latina e hoje está em todo o planeta esse vírus, com exceção de alguns tipos de cidades que ainda não chegou, dizem eles, né? Coreia do Norte diz que não teve ninguém, né? Dizem que o primeiro cara que teve Covid, eles fuzilaram a metralhadora, né? Na Coreia do Norte, Renato. E depois dali, disse que não teve mais. Esses caras são assim, irmãos. Ele achou que tinha o coronavírus, o cara, então, que é ditador, ele tem esse estilo sanguinário, assassino, matou o cara. Isso não é fake news. Podem ver, em qualquer site de séries, vão ver que ele fez isso. Dizem que lá não entrou, e poucas nações, mas a maioria já entrou, até em ilhas já está, até no Polo Norte tinha gente com Covid, pra você ter uma noção. Até os caras lá, de alguma forma, chegou lá. Então, queridos, o que aconteceu? Para nós entender o cenário, um homem chamado Bill Gates, certa vez disse ali por âmbitos em 2013 ou 2009, não estou lembrando agora qual foi a data, mas há anos atrás, ele disse que se o mundo passasse por uma pandemia mundial, Juliano, ele não estaria preparado para suportar os pacientes, as pessoas doentes. O planeta não estava preparado. Ninguém deu bola porque ele falou. Ele inclusive fez até uma simulação nos Estados Unidos, que roupa teria que usar, que máscara teria que usar, como funcionaria para vencer um vírus, e ninguém deu bola. Ninguém deu a mínima para ele, né? Tanto é verdade que na Copa do Mundo, Ronaldo, fenômeno, Renato, você vai lembrar, as pessoas falando, poxa, por que vocês estão construindo tanto estádio? Podiam estar usando esse dinheiro para construir hospitais. E o Ronaldo disse, não se faz Copa do Mundo com hospital. Quem lembra disso? Pois é. Não faz falta agora, Robson? Agora, Cristian, era a hora de nós ter hospitais. Mas ninguém deu bola, pessoal, ninguém está preparado para um negócio desse, mas foi avisado por esse cara. Muitos até adeptos à teoria das conspirações acham que ele está até por detrás de um controle populacional, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que teve alguém que preparou o povo, teve alguém que disse, ei, se vir um dia um vírus de modo pandêmico, o planeta não está preparado, e não deu outra. Ele começou devagar, ele começou pequeno, chegou, saiu da China, está no planeta inteiro, e finalmente aconteceu aquilo que nós chamamos de colapso de hospitais. Ou seja, chegou no ponto agora, nós no Brasil, chegamos nesse ponto, que não tem mais vagas praticamente nas UTIs. Ou seja, se um dos nossos familiares agravar a situação, tendo que ser levado para a UTI, porque o hospital é um local que tem equipamentos normais ali para tratar várias doenças, né? Tratar o início dos sintomas do Covid. Caso a pessoa se agrave ali, Sabrina, e não tem os equipamentos, ele tem que ser levado para a UTI. Unidade, então, de terapia intensiva, onde fica ali o respirador, algo mais moderno, para conseguir liberar e salvar a vida da pessoa. Mas as UTIs estão lotadas, então se agora uma pessoa está no hospital e piora a situação e não tem UTI, é a mesma coisa que assinar seu óbito. Chegamos nesse ponto no Brasil, como em outros lugares do mundo. Ou seja, pense você, ele precisa ir para UTI, o médico fala, ele precisa ir para UTI. E aí, ok, como é que a gente faz? Só não tem leito na UTI. Mas o que a gente faz? Só ora. Então está assim, a nossa situação no Brasil está assim. Essa é a realidade, Diácono Cássio. Houve um colapso. Só que, voltando lá atrás, ainda quando a pandemia estava crescendo, não estava tão horrível, qual foi o erro dos governantes? Foi mandar ficar em casa antes da hora. Foi fazer hospital de campanha antes da hora. Foi os governadores, sim, os governadores, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, todos os estados, receberam verbas federais para colocar na saúde. O que eles fizeram? Botaram pagando o 13º dos seus serviçais. Eles adiantaram os seus salários, pagaram muitas coisas para eles, porque eles pensaram, não, esse negócio de pico de coronavírus vai dar não vai chegar nunca esse pico, vamos usar essa grana para nós adiantar nossos salários, e uns, infelizmente, queridos irmãos, quero que vocês entendam o cenário político aqui, acabaram se corrompendo em algo chamado covidão, ou seja, o dinheiro federal que era destinado para os governadores preparar seus estados para fazer mais UTIs, para contratar mais médicos, fazer mais hospitais de campanha, eles acabaram guardando essa verba e corrompendo essa verba. Sim, eles fizeram isso. Aí agora aconteceu o que eles não imaginavam. Quadruplicou os casos, quintuplicou os casos, e agora pegaram eles de
Entre aspas, Juliano, surpresa. E agora desculpam todo mundo. E agora desculpam o povo, as pessoas. Não é assim? Para de se aglomerar, para de andar na rua. Porque, infelizmente, agora é tarde para pensar em fazer algo às pressas. É possível, Alcione, eles vão conseguir fazer, tenho certeza. Agora vai demorar um pouquinho aí, mas eles vão conseguir fazer novas UTIs. Eles vão sim conseguir hospitais de campanha. Vai sim surgir mais médicos. Nós vamos resolver isso. Porém, poderia ter sido resolvido antes. Por que eu estou trazendo esse cenário, queridos? Para você entender a palavra essencial. O que então esses governantes fizeram? Gente, ei, vocês são os grandes culpados de tudo que está acontecendo. A partir de agora, fecha restaurante, fecha padaria, fecha empresa, fecha escola, fecha creche, fecha tudo. E só vamos manter aberto aquilo que é essencial. Interessante, né? Que no momento que os caras escolheram o que é essencial, eles esqueceram que o ser humano é essencial. Todo o trabalho é essencial. Toda empresa é essencial. Eu já vou falar com você sobre a igreja de Cristo é hiper essencial. A presença de Deus é super essencial. Mas estamos vivendo um tempo agora, então, que eles precisam resolver um problema que demoraram para resolver. Aonde está, Cristian, a razoabilidade? Onde é que está aqui a razão deles? Eles estão preocupados que você vai pegar o Covid, você vai pegar? Não. Eles sabem que cedo ou tarde, queridos, quero que você entenda isso, todos irão pegar esse vírus. Você acha que um vírus mundial, que está em todas as nações, tu acha ficar um ser humano sem pegar ele? Todos vão pegar, queridos. Talvez você está aqui e você talvez tenha pegado e nem sabe. Eu conheço pessoas que pegaram e não sabiam, que são os assintomáticos. Então, os senhores governos, eles estão certos nesse ponto de pensar o seguinte: ei, queridos, todos irão pegar, mas não peguem ao mesmo tempo. Lucas, se vocês pegarem ao mesmo tempo, vocês vão sobrecarregar os hospitais e as UTIs. Então eu concordo, gente, muita aglomeração, não estejam, não vão em festa, não vão em locais sem máscara, porque se um pegou, passa para uns 50, depois de uma semana aqueles 50 caem no hospital, e nós não vamos ter leitos, não vamos ter UTIs suficientes para atender qualquer um de vocês. Então, queridos, se vocês puderem ficar em casa, não se misturar muito, beleza, não estejam muito em aglomerações, porque vai pegar, mas pegue um por vez, vai pegando devagar. Eu entendo isso, nós entendemos, se chama colapso da saúde. O colapso, Xande, é isso, todos pegaram ao mesmo tempo, né? Não se trata de, pastor, mas morreram 200 de diabetes, morreram 300 de hipertensão, pastor, morreram 400 de câncer, morreram 400 de Covid, querido. Diabetes não passa um pro outro. Diabetes não é um vírus que eu passo para ti. O Covid passa, queridos. Então sim, a gente não pode ficar comparando o Covid com outras doenças, queridos. O Covid sim é transmissível. Ele consegue fazer com que 100 pessoas no mesmo local, sem proteção, sem álcool gel, sem máscara, peguem esse vírus e todos ao mesmo tempo parem no hospital. Então é razoável, queridos, é inteligente a intenção, Cássio. Porém, volto a dizer, alguns, aproveitando-se dessa calamidade pública, calamidade planetária e social, estão aproveitando para agora prosperar em cima da doença. Nunca se viu tanto dinheiro entrar nas farmácias como nesse tempo. Eu conheço um cara que fez 10 vezes o negócio do cotonete no nariz, 10 vezes. Um deu negativo, outro deu positivo, 4 deu negativo, ele não sabia, eu estou ou não estou com troço, meu Deus do céu. Não, faz um de sangue, R$200, sangue. Viu? Faz no pulmão, 300, assim vai. O que tem de farmácia prosperando, pessoas que vendem, gente, as empresas que mais vão faturar milhões, bilhões, se chama, sabe qual? Sputnik, Pfizer, as empresas das vacinas, Coronavac. Imagina já a grana que vai entrar para os donos de empresa de vacina. Por isso que está uma guerrinha que vocês às vezes vocês veem e não entendem. A gente não olha, por que eles não querem vacinar? Por que um quer e o outro não quer? Por que um quer que a empresa venha e o outro não quer? Porque tem empresas que querem,
O Brasil é meu. Daí a Pfizer vem, não é meu. Não, então segura aí. Imagina que loucura, né? Chega a ser engraçado, mas é calamidade, é triste. É uma calamidade total. Empresas de vacina vão faturar muito. Empresas de vacina vão faturar demais. É justo, foi feito, tem que ser pagado, tem que ser pago. Mas entendam, queridos, que tem um jogo, então, que também está sendo colocado sobre o planeta, e poucos estão percebendo, que tem ideologias por trás. Tem desejos de governadores de derrubar presidente, de tirar o executivo, mudar por outro. Tem desejos de pessoas para implantar finalmente o comunismo no Brasil. O que é o comunismo? Tira a igreja, tira Deus, bota a foice, o martelo e bota tudo que é de ruim. E aí vamos fazer todos os brasileiros depender do Estado. Quebre todas as empresas, quebre os empreendedores, quebre as empresas gigantes e todos irão depender do Estado. Então, gente, esse cenário político que você tem que entender, o que está levando, é um cenário atual, o que está levando as pessoas agora a falar, viu, você tem que ficar em casa, você não precisa ficar em casa. Aí o teu trabalho de barbeiro não é essencial. O teu trabalho de vender hambúrguer não é essencial, porque tu transmite pense, você pode transmitir vírus. Agora me fala uma coisa, Cássio. Um barbeiro, Cássio, que vai só você e o barbeiro e o outro cara fica sentado no sofá, longe, é perigosíssimo. Agora a Cotripal vai na Cotripal. Aquilo parece um show de rock, só falta botar lá uma guitarra e fazer um showzão. Ah não, mas eles são o quê? Essenciais. Vão na Cotripal às 6 da tarde, você vê uma coisa. Então, queridos, há incoerências, há hipocrisias, há mentiras. Esses dias um cara falou para um barbeiro lá que eu vou, sabia, irmão, que as empresas metalúrgicas de Panambi, as maiores, não estão fechadas. Sabe por que não fecharam eles? Porque eles dão impostos bem gordos para o governo. Entendeu, Lucas? Essas não podem fechar porque traz um imposto bom para os caras. Já você, barbeiro, quanto tu paga de MEI? 50. Fique em casa. Pessoal, eu quero que vocês abram a mente e pensem que sim. Agora, sobre tudo isso, eu quero trabalhar com você agora uma questão muito importante. Primeiro ponto, vamos lá. Não caia nas tentações do diabo. O diabo está tentando as pessoas a acreditarem que Deus e sua igreja não são essenciais. Jesus está jejuando no deserto. Ele está 40 dias ali, só na água. Alguns pensam, alguns teólogos falam que ele ficou sem água e sem nada, mas alguns acreditam que foi água, né? Então ele está ali jejuando, porque ele precisava cumprir sua missão, precisava de poder sobrenatural para viver a missão dele. E no 40º dia, que é o dia que mais se tem fome, o diabo aparece para tentá-lo. E ele disse, se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E Jesus olha para o diabo e fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Agora analise comigo uma questão. O que hoje então os governos e as autoridades entenderam que é essencial e que não pode ser fechado? Supermercado. Por quê, queridos? Porque ali tem nosso feijão, tem o nosso arroz, tem a nossa carne, né? Tem o óleo, ali tem tudo que a gente precisa para comer, né? Então, mercado não dá. Mercado nós temos que comer, não temos que fechar o mercado. Posto de gasolina não dá para fechar, porque ali a gente abastece o nosso veículo para que os essenciais possam trabalhar, né? Para que você possa dar uma banda na pandemia, não ficar trancado em casa, dar uma banda com teus filhos de carro. Outra coisa que não pode deixar de ter é os hospitais, Juliano, porque se alguém ficar doente, temos os hospitais, e assim as pessoas vão definindo o que é essencial. Prefeituras, governos não podem fechar, porque estão ali disponíveis, e vai se falando então um monte de coisa, isso é essencial, aquilo não é essencial, até que chega no momento que alguém fala e diz assim, irmã Vera, a igreja não é essencial. Fiquem assistindo live em casa, queridos. Fiquem assistindo a igreja por live. E se forem se reunir, se reúnam bem pouco. Igreja não é essencial. Aí começa então a ser trabalhado na mente das pessoas que
A Bíblia não é essencial, mas a ciência é. O que os cientistas falar, viva. O que a Bíblia fala, não, ali é muito místico, é um livro antigo, é um livro que tem muitas loucuras que não cabem para os dias de hoje. Então o que eles fazem? A ciência é essencial, a Bíblia não. Outra coisa que eles fazem, queridos, esse negócio de ficar se reunindo para orar, para louvar, é perigo ter transmissões, então tome cuidado, não se reúnam mais, não tenham mais comunhão, não se abracem mais, não se falem mais, não se toquem mais, se possível nem se enxerguem mais, se afastem de vez, sumam um da vida do outro. O que eles chamam de aglomeração. A Bíblia chama de comunhão, precisamos ter, todas as pessoas precisam, mas eles chamam de aglomeração. Você mesmo, quando vê agora um grupo de família, você pensa, aglomeração, né? É só o pai, a mãe e seus filhos, tentando ser feliz no mundo do diabo, que está tentando acabar com a família de vez. Até isso nós estamos controlados, Juliana. A gente não pode mais ver uma pessoa andando na rua, aglomeração. Aglomeração. Era tudo o que a mídia queria, que você reproduzisse na tua vida prática o que eles querem. Aí eles colocam o seguinte, a igreja não precisa, igreja não é essencial, a fé não é essencial. Para que tu vai ir para a igreja? Vá no mercado comprar comida, lá sim tu vai se alimentar o teu corpo. Por que tu quer ir em igreja? O que tu quer ficar indo ter fé? Isso não adianta, igreja não é essencial. E aí as pessoas, alguns crentes inclusive, começaram a cair nessa conversa, alguns cristãos começaram a cair nessa conversa, é verdade. Eu posso buscar meu Deus em casa, eu posso ter Deus no meu coração. Realmente não preciso ficar mais perdendo meu tempo indo em igreja. Se metem na minha vida, pregam coisas que eu não quero, que eu não gosto. Sabe, uma coisa assim, eu não gosto mesmo. Vou aproveitar e vou dizer para todo mundo mesmo que Deus é importante, mas a igreja não, porque as autoridades estão me dizendo que a igreja não é essencial. Aí começa uma confusão na cabeça das pessoas, inclusive os crentes. Não é à toa que a Bíblia fala que quando o anticristo vir, ele vai conseguir enganar até os eleitos, porque as pessoas, inclusive os crentes, pensam, mas sabe que realmente acho que é perigoso mesmo, né? Eu vou parar de ir na igreja, cara, isso é bullshit isso aí. Mas daí vai para a praia, mas daí vai para o banco pegar o dinheiro, mas quando rola um cliente novo, Renato, se arrisca, né? Para conseguir um trabalho bom. Vai no mercado da Cotripal, e aí? Se tem um lugar em Panambi que é risco de transmissão, é a Cotripal. O maior de todos, onde mais tem gente ao mesmo tempo. Mas da igreja não é essencial. O banco é essencial porque tem dinheiro. Então vocês entendem, queridos, que o diabo começa a trabalhar na mente das pessoas para que elas comecem a querer enxergar como o diabo enxerga. Para o diabo, Deus não é essencial, Tainara. Para o diabo, Sabrina, a igreja não é essencial. Para o diabo, a fé não é essencial. Então vocês percebam, queridos, que a igreja, baseado na Constituição, eu conheci esses tempos um juiz federal, lá em São Paulo, fui lá fazer uma conferência, e ele foi o pregador lá da noite. Ele se chama William Douglas, não sei quem conhece ele, mas ele pregou lá, foi muito legal. E hoje então, ele está sendo um dos cotados pelo governo federal para assumir uma vaga no STF. E eu tenho um vídeo dele agora que eu estou guardando, estou editando ele ainda para mim poder postar. Ele fala assim, gente, eu como juiz federal, usando a Constituição de 1988 brasileira, aqui diz que no artigo tal, ciso tal, no Brasil, todo brasileiro tem a liberdade de ter a fé que quiser. Se tu quer ser cristão, tu pode, ninguém vai te impedir. Se tu quer ser budista, tu pode ser budista. Se tu quer ser macumbeiro, espírita, enfim, quer ser evangélico, católico, tu pode ser tranquilo. No Brasil você tem liberdade para ter fé. Segue os artigos. E também tem a liberdade de manifestar a sua fé em público. Se você quer então orar, dobrar teu joelho, entrar no templo, conversar com alguns irmãos, ter uma reunião bíblica, você pode. Isso está na Constituição. Eu li, eu não só ouvi, no caso, eu não ouvi só, eu fui ler. São páginas e páginas, eu li, está lá. Não só ter fé, você também pode manifestá-la em público. E a Constituição defende você de manifestar a tua fé em público, sim. Ou seja, isso aqui nós podemos, sim. Aí eles colocam
que, a não ser que o planeta, ou o país, ou o estado, ou o município passe por um colapso de saúde de modo pandêmico, que atinja talvez o planeta, se pedirá restrições, mas jamais fechamento. Jamais fechamento. Por quê? Porque fechamento vai contra a Constituição, que diz: é liberado a fé e é liberado a manifestação de fé em público. Então, sim, queridos, a gente se adapta aos governos. Não, vamos fazer 4 celebrações, então, se precisar faz 10 celebrações, para nós ter o número de pessoas exigido no decreto. Vamos fazendo assim, como nós estamos fazendo. Fizemos 4, estamos na 4ª celebração hoje, foi 10 da manhã, 2h30, 4 da tarde, agora 6 da noite. Estamos juntos, queridos, amor ao próximo, vamos fazer, mas jamais devemos permitir que o diabo engane cada um de nós ao ponto de pensar que devemos fechar ou parar ou não ter mais a comunhão entre nós. Amém, queridos? E aí ele vai falar o seguinte, Cássio: como juiz eu já digo, é proibido tentar fechar nós. Não tem como, é inconstitucional qualquer tentativa. Igreja não é que nem bar, igreja não é que nem restaurante, queridos. Igreja é um local onde você manifesta a tua fé. E a fé no Brasil já foi comprovado por cientistas, já foi comprovado por médicos, que a fé é uma ação que inclusive ajuda para nós vencermos nossas ansiedades, nossas preocupações e curar nossas doenças, tanto emocionais como físicas. Então, num momento agora que nós estamos vivendo um momento horrível, que ninguém sabe o que vai acontecer no futuro, se as pessoas não podem entrar numa igreja ou ouvir uma palavra de consolo, é o fim delas. Então, como podem esses governantes ter a cara de pau de dizer: ei, que igreja não é essencial, não precisa de igreja? Precisa sim, sempre precisou. A fé pode ajudar pessoas que estão cansadas de ficar trancadas em casa. Elas não podem tocar mais em ninguém, elas não podem abraçar mais ninguém, elas não podem mais ter reunião com amigos. Elas estão entrando num colapso emocional de depressão, ansiedade, desejos de suicídio, que só podemos salvá-las se a igreja for liberada, se os pastores forem liberados, como sempre foi, e se as reuniões dentro das igrejas forem liberadas. Ah, mas tem a live, querido. A live existe para quem não pode se locomover até um local de reunião. Aí tudo bem, a gente vai até essas pessoas. Mas se você está com fome e você liga no YouTube Masterchef, você consegue se alimentar daquele vídeo? Não, né? Agora muitas pessoas acham que podem se alimentar espiritualmente de live. Não pode, não vai conseguir. Nós precisamos do olho no olho, nós precisamos sentar, estar juntos, precisamos ver alguém pregando, nós precisamos louvar, isso nos alimenta, isso nos fortalece, isso é necessário. Então chega um momento, queridos, que o diabo ele começa a atacar forte para que as pessoas abandonem a última esperança que elas têm, gente, de poder se sobreviver nessa terra horrível que está acontecendo. Essa terra, o planeta está vivendo um colapso, uma coisa horrível. É morte hoje, é morte amanhã, é no Jornal Nacional morte, é no G1 morte. As pessoas estão apavoradas, gente. Se elas não conseguirem mais se agarrar em algo sobrenatural, o que sobra das pessoas, gente? Como então que governantes, e aí eu vou dizer para vocês, quem está por detrás das decisões de dizer isso é essencial, isso não é essencial? Eu digo, OMS, o Tedros, governadores Tainara, ateus, comunistas, governadores gays, que têm como intento destruir a família e a igreja. E aí esses caras dizem: a igreja não pode, não é essencial. Sabe como é que é, né? Temos que só comprar comida. Esse negócio de espiritualidade, Bíblia, fé, é coisa para boi dormir. Isso aí é loucura, isso aí é misticismo, isso aí é viagem. Não, não é viagem. Então você tem que entender, queridos, que existem bastidores tentando definir o que é essencial e o que não é. Mas pastor, mas eu não deveria obedecer aos governos? Com certeza, a Bíblia diz de Gênesis Apocalipse: honre as autoridades, sigam as suas ordens e obedeçam às autoridades. Tanto ela pode ser o teu pai, pode ser o teu pastor, teu professor, teu prefeito, teu governador. Só existe um momento que Deus nos libera para desobedecê-los, quando eles desobedecem ao Senhor. Quando eles nos mandam fazer algo que vai contra a autoridade maior, que é de Cristo. Gente, na época de João Batista, do apóstolo João, se você vê Apocalipse, daqui uns dias você vai fazer um estudo de Apocalipse, já estou estudando bastante. O apóstolo João, ele vivia numa região que era lá em Éfeso, ao redor do Império Romano, ali próximo de Jerusalém, Renato. E lá
Os imperadores romanos queriam ser, na época deles, o Nero, o Calígula, esses caras, o César, eles gostavam de ser adorados. Eles não queriam ser só obedecidos, eles queriam ser adorados. Então, inclusive, tinha um templo com uma estátua do imperador romano que era necessário todos passarem a adorar aquela estátua, né? Isso na época de João. Por que estou falando isso? Para você entender um pouco o cenário do Apocalipse, por que ele escreveu aquilo. E ali então, queridos, quem não adorasse aquela imagem, quem não fizesse do imperador o seu próprio senhor, quem não adorasse aquela imagem, seria crucificado, seria morto, seria exilado, seria espancado. O apóstolo João então chega naquela região e mandam ele então adorar o imperador romano. Ele falou: não, jamais farei isso, porque o meu Senhor e Salvador se chama Jesus Cristo. Eu estou aqui para obedecer vocês em tudo. Eu posso obedecer vocês em qualquer ordem que tiver coerência com a Bíblia. Mas agora, tu me pedir para me prostrar para essa estátua, me prostrar para um homem, jamais. Eu quero sempre irei adorar somente ao Senhor Jesus Cristo. Resumindo, Renato, ele era uma voz forte, era um líder com uma palavra forte, era um líder que movimentava multidões quando ele falava, era um líder que era seguido pelas pessoas, Robson. O que eles decidiram fazer? Bom, vamos censurar esse cara, vamos isolar esse homem, vamos deixá-lo exilado numa ilha, na ilha de Patmos, uma ilha onde pessoas eram totalmente censuradas, saía do convívio social para não influenciar mais ninguém, e ali passava esse isolamento. Lá tinha uma liberdade para viver, para comer, para escrever, era tipo uma prisão domiciliar hoje, com a tornozeleira eletrônica. Então lá, o apóstolo João escreve e tem a visão do Apocalipse. Eu vou falar só um pouco aqui para nós já voltar para nossos pontos. Naquele momento então, João, ele tem uma visão e ele percebe que o imperador romano estava querendo que os cristãos também adorassem a ele. E João escreveu dizendo: ei, tomem cuidado para jamais permitir que vocês sejam marcados com a marca da besta. A marca da besta tem um número, 666. Agora vamos parar de ser teóricos da conspiração e noiados com esses textos. Depois a gente pensa no futuro, sabe? Vamos pensar agora no que João quis dizer. O imperador romano, queridos, quando ele chegava de uma guerra, de uma luta, os romanos diziam: lá vem um Deus, lá vem o nosso Deus. E aí tinha um homem que ficava do lado dele para lembrar ele que ele era apenas um homem. E aí, imperador, é apenas um homem, não esqueça. Aí ele continuava só dizendo: lá vem um Deus. E daí aquele cara chegava: viu, tu é só um homem, não esqueça disso. Ele seguia: lá é um Deus chegando. E o cara dizia assim: viu, não esqueça que tu é um homem. Ele fazia 3 vezes isso. Aí quando ele fala: gente, o anticristo, vocês vão saber quem ele é. Tem a marca de um homem, o número dele é 6, é 36, 666. Quando os caras pegaram o Apocalipse e leram, para aquela época eles entenderam: ei, o cara que é anticristão, anticristo é o imperador. E naquele momento lá, Cássio, eles falavam o seguinte: que era necessário não se deixar receber a marca na mão e na testa. Naquela época era muito simples, queridos. O que é marca no Google? Significa ensino. Ou seja, o apóstolo João estava dizendo: cristãos, não permitam que esse ensino diabólico de ter que ser adorado o imperador caia na mente de vocês. Sejam contra isso. Não permitam que as ações de vocês sejam favoráveis a esse corrupto desse imperador que quer se colocar no lugar de Cristo. Sejam contra. Tá bom, pastor, e o chip? Isso uma outra vez a gente vai conversar, tá, querido? Estou falando sobre por que ele escreveu a carta para aquele momento. Sabrina, naquele momento era para aquilo. Mas o Apocalipse tem várias profecias, tanto que já se cumpriram, estão se cumprindo e vão se cumprir. Pode acontecer futuramente o Satã usar uma marca de novo, Felipe? Pode acontecer, ele vai fazer. Mas para aquele momento, o apóstolo João estava dizendo o seguinte: ei, eu estou exilado, censurado, tudo estou vivendo aqui, porque eu fui contra essas leis e esses ensinos. Por que você acha que Daniel foi lançado na cova dos leões, querido? Ele era um ministro, Lucas, do governo. Ele estava com os caras, ele estava obedecendo eles em tudo. O que era coerente ele obedecia. Até que uma hora os caras falaram assim: adore essa imagem. E Daniel: jamais vou adorar. Eu vou adorar só o meu Deus. Pronto, cova dos leões dele. Os amigos de Daniel também não se prostraram. Ah não, fornalha ardente. Então entendam, queridos, o próprio Senhor Jesus Cristo, vocês que acham que Jesus foi um cara bonzinho, paz e amor, politicamente correto, ele foi contra todo o sistema corrupto da época.
Não pode tocar em leproso, ele tocava e curava. Não pode comer com pecador, ele comia com pecador. Não pode falar mal do rei, ele chamava Herodes de raposa. Não pode falar mal dos fariseus, ele falava, ai de vós fariseus hipócritas. Pronto, causou. O que fizeram com Jesus, gente? Crucificaram ele. Óbvio que fazia parte dos planos de Deus, ele ressuscitou e hoje vive para sempre, estamos aqui por causa dele, mas ele foi morto por aqueles caras que sentiam que Jesus era uma ameaça. O que eu estou querendo falar com vocês, queridos, é que vai chegar um momento, tem que chegar esses momentos, que você não pode se colocar sempre debaixo de governos, achando que eles estão certos em tudo. Não, eles não estão certos em tudo. E o teu e o meu dever é dizer, ei, vocês não estão certos. A igreja é essencial, sim, acabou, ponto final. Vou aprender, pode aprender. Se um dia nós chegar nesse ponto, queridos, vai ser um prazer me ser preso. Quer me prender porque eu considero a igreja essencial? Pode imaginar. Quer me prender porque eu considero Deus, a fé essencial? Pode me levar. Leve o meu corpo, jamais vai levar minha fé. Mas jamais vai levar minha esperança em Cristo. Jamais vai levar minha adoração ao Senhor. Pode aplaudir a Deus por isso, queridos? Glória a Deus, hein? Então, gente, esses tempos, um irmão falou comigo, não é dessa igreja aqui, ele bem assim, pastor, olha, quero falar contigo, para de postar, pastor, contra governo, para de ficar defendendo empresário, pastor, tu está cutucando muita gente, pastor, para com isso, guarda a tua fé só para ti, não se envolva, pastor, o mundo vai ser destruído, pastor. Viu, pastor, o amor de muitos vai se esfriar, está profetizado já, pastor, o anticristo está vindo aí, já era, nova ordem mundial está aí, já era, pastor, esquece, pastor, os caras vão dominar de vez. Daí eu falei para ele assim, irmão, tu conhece Martin Luther King? Martin Luther King disse um dia, o que me assusta não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. E eu aprendi no seminário, querido, quando eu fiz o seminário de teologia, aprendi com um professor, que o amor de muitos vai se esfriar, mas não significa que seja dentro de mim e na minha geração. Sim, um dia um tal de anticristo pode reinar mesmo e dominar todo mundo dobrar-se a ele e adorar ele, até cristão por medo de ser morto adorar ele, mas não na minha geração. A minha geração não vai se dobrar. Entendem, queridos? Aí eu falei para eles essa questão, eu disse, querido, olha meu amigo, é assim que funciona. Se um dia a igreja vai se acovardar, que não seja na minha geração. E sim, eu vou falar assim, porque a Bíblia fala o seguinte, que os covardes não entrarão no reino dos céus. Quem que são os covardes? É aqueles que sabem o que devem fazer e não fazem. É aqueles que sabem que devem falar e não falam. É aqueles que sabem que devem apresentar a Jesus e não apresentam. É aqueles que sabem que serão perseguidos se manifestar a fé e não manifestam. É aqueles que têm medo e precisam beijar os pés de governantes ateus, comunistas, esquerdistas, tudo que mais horrível há, para não perder salário, para não perder emprego, para não perder serviço, e negociam a fé conforme o dinheiro vai entrando. A Bíblia fala, assassinos, idólatras, feiticeiros, bruxos, covardes, não herdarão o reino dos céus. O próprio Jesus disse certa vez, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei diante dos anjos. Então, queridos, a questão não é se você vai decidir manifestar a tua fé ou não. A questão é se você vai decidir ir para o céu ou para o inferno. O apóstolo Tiago disse, fé sem obras é morta. Fé sem posicionamento sobre a tua fé é morto. Fé sem manifestação dela é morto. Se você não pode ser a voz dos indefesos, se você não pode defender pessoas que estão sendo injustiçadas, para que você está na terra? Aprendi com um pastor uma vez que cada um de nós nascemos para resolver um problema. Quando Deus decidiu enviar você e eu para a terra, Ele tinha visto um problema no planeta. Ele pensou, vou mandar o Edson para resolver isso. Vou mandar o Renato para resolver isso aqui. O Renato vai resolver isso aqui. Todos nós estamos aqui. Temos uma missão, de ser a voz dos indefesos, resolver problemas, mudar as situações, mudar as circunstâncias, mudar os destinos das pessoas, através de Cristo. Ponto 2. Consagre-se a Deus dia após dia. Consagre diariamente sua vida espiritual como uma atividade essencial.
Olha que maravilhoso, gente. Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites, ou seja, ele estava imerso num jejum, porque ele sabia que depois dos 40 dias ele teria que ter a inspiração divina para escolher seus 12 discípulos, para começar a operar milagres, curas e libertações, e principalmente para ele ter coragem de morrer numa cruz pela igreja, pelas pessoas. Tanto é que quando ele esteve no jardim de Getsemane, ele falou: Deus, é possível passar de mim esse cálice da cruz, mas não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. O que levou ele a obedecer a Cristo? Foi o jejumzão que ele fez, Xande, 40 dias antes. Aquilo deu um poder sobrenatural para ele. Jesus, quando esteve na terra, ele sempre disse que a terra não era essencial para ele, mas era o Pai. Jesus, quando esteve na terra, ele sempre deixou claro que a terra não era essencial, mas era o reino dos céus que ele considerava essencial. Jesus, quando esteve na terra, falava que a própria vida dele não fazia sentido perto da vida eterna que ele tinha. Tanto é que ele entregou o seu corpo numa cruz, mostrando que de fato, queridos, ele estava focando na vida eterna, que é da onde ele veio para a terra e retornou para a sua vida nos céus. Então, queridos, nós temos que entender o seguinte: para que você prove que Deus é essencial na tua vida, você precisa ter tempos diários na leitura da palavra, tempos diários para orar, para meditar, colocar louvor mesmo, você estar junto com irmãos. Você tem que fazer a vida espiritual ser uma prioridade máxima. A sua vida espiritual, que envolve alimento espiritual, porque tu precisa comer, você precisa comer fisicamente, você precisa comer espiritualmente. Como que eu alimento o meu espírito? Com a Bíblia, com a palavra, com louvor, com oração, com meditação. Se eu perguntar para você hoje aqui: ei, você leu a Bíblia hoje? Não, Deus não é essencial para ti. Essa semana você leu a Bíblia? Não, você não deu tempo, estava correndo, minha família, meus amigos, meu trabalho, minha faculdade, meus vídeos da escola, não deu tempo. Pois é, querido, Deus não foi essencial para ti. Deus sabe quando alguém faz dele o seu essencial, quando essa pessoa tira, não importa se é 1 minuto, se é 1 hora, cara, cada um pode ter o seu tempo diante de Deus. O que importa não é o tempo, mas sim a tua dedicação àquele tempo. O que importa não é os segundos, os minutos, mas a valorização que você dá para aquele momento com Deus. Tem pessoas que eu conheço que leem 1 versículo por dia, é o máximo que elas podem, mas elas se dedicam, elas ficam 5 minutinhos ali, elas dão o melhor delas para Deus. Mas, queridos, se você não conseguir resolver a tua vida espiritual, estar em paz com Deus com a tua vida espiritual, que é essencial, você vai ver a tua vida emocional sendo agredida, a tua vida física sendo agredida. Esses tempos eu orei por um irmão, queridos, que ele estava com os 2 braços cheios de pinta vermelha assim. Aí ele falou: pastor, o senhor pode orar por mim? Eu posso, irmão, só me diga, você já foi em algum macumbeiro, você já foi em algum cara satânico? Sim, pastor, uma vez eu fui numa vidente, pastor, tinha uma pequena mancha aqui, fui lá, pastor, ela fez uns trabalhos e cresceu tudo nos meus 2 braços, pastor. Beleza, Cristo, espiritual. Na hora eu vi, é espiritual. Simone, eu orei por aquele homem, sumiu as manchas dos 2 braços dele, desapareceu. E ele falou: pastor, o que foi isso? Eu fui curado. Sim, você foi curado, porque você foi atacado de modo espiritual, você foi amaldiçoado. Então eu quebrei a maldição e você foi curado. Então hoje ele celebra, você pode aplaudir a Deus por isso, essa cura? Ele foi curado. Mas tem momentos que eu trabalho com pessoas, que estão, Felipe, depressivas, estão com ódio no coração, precisam perdoar alguém. Isso não tem nada a ver com o diabo, isso não tem nada a ver no mundo espiritual. O que eu faço, Diácono Pedro? Eu mando a pessoa perdoar a mãe, perdoar o pai, tentar pedir perdão para alguém, tentar resolver. Emocional, tu resolve no emocional. Claro que o diabo atua, que Deus tenta interferir, mas emocional, tu trabalha no emocional. Tem que liberar um perdão aqui, tem que acreditar mais em si mesmo, é emocional. Aí tem o físico. Eu atendi várias pessoas aqui no meu atendimento que não era diabo, não era emocional, Sabrina, era físico. Eu tinha que tomar remédio para hipertensão, tinha que tomar remédio para bipolaridade. A pessoa era bipolar, resumindo isso. Tomou remédio, equilibrou a sua vida emocional. Então, claro, temos esse tripé na vida de um ser humano, mas se tu quer ser abençoado de modo emocional e físico, você tem que estar alinhado com a tua vida espiritual. Se você está alinhado com a palavra, se você lê essa palavra todo dia, se você ora todo dia, você tem a certeza, essa palavra consegue fazer você dominar suas emoções, você consegue vencer tua ansiedade, tuas depressões, teus medos, tuas inseguranças, tuas síndromes de inferioridade. E sim, a palavra de Deus
tem o poder para curar as tuas enfermidades físicas. Eu acho tão espetacular que a Bíblia fala em Gênesis capítulo 1 em diante, que Deus viu que o planeta Terra estava coberto de uma escuridão profunda e disse: haja luz. E houve luz. O que é isso, queridos? É o poder da palavra, quando liberada, ela faz as trevas virar luz. Então, quando você está diante dessa palavra, você crê nela, você profetiza ela: Senhor, eu não aceito mais essas trevas na minha vida, haja luz agora. Deus começa a interferir na tua vida, Deus começa a agir em teu favor. Haja luz sobre o meu emprego, haja luz sobre a minha família, haja luz sobre a minha escola, haja luz sobre a minha vida física, haja luz sobre a minha vida emocional. Deus, com a sua palavra, tem o poder de organizar a tua vida, tirar as trevas, colocar a sua luz, começar a nascer frutos, plantas, água, fazer da sua vida um jardim frutífero. Mas para isso, tem que ter a palavra de Deus. Não é a palavra dos cientistas, não é a palavra da Globo. Hoje escutei uma pessoa falando, viu, que ela não entendia por que toda vez que ela escutava o Jornal Nacional tinha que tomar remédio para dormir, para acalmar os nervos. Ela terminava de ver o Jornal Nacional, tinha que tomar remédio para os nervos. Aí ficou claro, mas claro, olha quem está assistindo, William Bonner. Mais uma morte acontecendo, mais um assassinato, mais uma pandemia. Os caras são divulgador de morte, os caras apresentam os esqueletos toda hora. Não vai dar certo o Brasil, vai acabar o Brasil, o planeta. Então, se você está substituindo essa palavra, porque, cara, a palavra de Deus, ela é top, ela confronta, ela muitas vezes sangra, machuca, corta, mas não tem algo comparável à Bíblia. Não são cientistas, não são políticos, não são seres humanos. A palavra de Deus, queridos, ela é poderosa. Mas para ela ser poderosa, você tem que lê-la todo dia, querido. Não fique mendigando: pastor, tu pode mandar um texto bíblico para mim? Lê você, miserável. Essa é a verdade, queridos. Gente, eu não sou paternalista. Como assim? Agora eu vou ler para ti, só me faltava essa aí. Estou treinando a igreja para ter a sua própria espiritualidade independente. Mas muitas pessoas falam: pastorzinho, tu tem um texto para me dar, tu tem uma oração para me fazer, tu tem um jejum para contribuir. O que é isso, meu Deus? É o cristão 6 horas por mim? 6 horas por mim? Gente, esse vitimismo espiritual não é de Deus, queridos. Podemos ser humildes e pedir um pelo outro um texto, podemos pedir um aconselhamento, mas Deus quer que você tenha independência espiritual, que você busque por si mesmo, que você busque por tua própria inteligência. Eu estava falando com o Fernando, o irmão Fernando ali: pastor, estou trabalhando isso, estou lendo aquilo, confrontei esse cara, a Bíblia fala isso, eu estou crendo nisso. É isso mesmo, queridos. Nós temos que estar diariamente. O Cássio, cada pouco: pastor, estou lendo aqui a Bíblia, estou terminando a Bíblia, passei por Samuel, passei aqui agora por Saul. O que houve aqui? Tu pode me dizer a tua opinião sobre isso? Muitas vezes eu falei: Cássio, pesquisa no Google sobre tal coisa. Cássio ia lá pesquisar. Mas eu tenho prazer, queridos, de falar: Cássio, estamos juntos, é isso aí, que bom que você está devorando a palavra. É isso aí. Uma pessoa que lê a Bíblia, uma pessoa que tem contato com a palavra, queridos, diariamente, é uma pessoa mais feliz, mais autoritária, mais convicta, mais corajosa, mais saudável, mais ungida. Ela tem coisas que outras pessoas que não leem não têm. Ela tem uma luz diferente, ela tem uma força diferente, ela tem um olhar diferente, ela tem uma postura totalmente diferente. Ela olha para uma pandemia que todo mundo está com medo, fugindo, ela enfrenta. Ele enfrenta. Não é ser incoerente e dizer que não existe pandemia, não. É saber que existe e por isso vai, e com as normas de saúde, tudo sendo colocado, ele pega o que é coerente, rejeita o que é hipócrita e vai. Um cristão, um homem de Deus, nunca volta para trás, ele sempre anda para frente. E aí, queridos, mas tudo isso é a força da palavra. Ponto 3, vamos finalizar então. Ponto 3. Espiritualidade abastecida e manifesta é essencial. A palavra de Deus e seus instrumentos para anunciá-la devem ser considerados essenciais. Olha que legal, queridos. Aqui vai entrar então que quando eu digo que Deus é essencial para mim, que a palavra de Deus é essencial para mim, eu também tenho que entender que os instrumentos que trazem Deus para a gente, que trazem a palavra de Deus para a gente, também são essenciais. Se você vê em Romanos, a Bíblia fala que a igreja é o corpo de Cristo, sendo que Cristo é o cabeça desse corpo.
Ou seja, não tem como você ficar na tua casa, não se misturar com os irmãos da fé, não ter contato. Nós não precisa se abraçar mais, não precisa se tocar, beleza? Vamos respeitar esse tempo de transmissão. Mas nós precisamos se enxergar, nós precisamos estar próximos um do outro, precisamos conversar um com o outro, sim, porque nós somos o corpo de Cristo. Ou seja, só Deus, sem igreja, não tem como. Uma cabeça degola e bota a cabeça, não tem como. Quando degolaram João Batista, gente, a cabeça estava no prato morta e o corpo estava tirado morto. Então, se você só busca Deus e não busca o corpo, você está buscando uma cabeça morta, porque Cristo não está sem corpo. A cabeça de Cristo está conectada a um corpo. Então sim, tenha a tua fé individual, sim, busca Deus no teu individual, mas tenha tempos coletivos. Se você entrar na igreja, Renato, vai estar escrito o nosso lema: aqui você é aceito, amado e transformado. Esse aqui significa igreja de Cristo. Aqui, sangue, olho, nesse lugar, nesse ambiente, nós igreja, nós a Viva, aqui você se sente aceito, você será amado e você será transformado por Deus. Aí você passa ali na frente, tem 5 placas, que são nossos 5 propósitos como igreja: adoração, comunhão, discipulado, evangelismo e serviço. Você vai ver que na comunhão ali, são 3 brasas juntas, que significa o seguinte, que quando uma brasa sai do braseiro, ela se apaga. Assim como um irmão em Cristo, que sai dos irmãos de Cristo, que sai da comunhão, vai apagar. Então nós falamos categoricamente que você precisa também buscar a Deus nas suas manifestações através dos instrumentos que se chama igreja, pastores, pregadores, discipuladores, pequenos grupos, manifestação da fé em público. Conclusão: se o alimento físico tem sido considerado essencial, muito mais deve ser considerado essencial o nosso alimento espiritual. Amém, queridos? Então hoje, você vai perceber que quando começou a surgir os decretos, já que no caso, lembra que Deus nos deu o decreto dele, né? O decreto de Deus é a comunhão. Aí agora começou a ser falado, o que é essencial, o que não é essencial? Aqui está Deus dizendo: eu sou essencial, a igreja é essencial, a comunhão é essencial e ponto final. Se vamos ser perseguidos ou não, eles que prestem conta a Deus, eu vou enfrentar. Estou pronto aqui, estou prontíssimo aqui. Se um dia esses cristãos que estão na prefeitura, que se dizem crente, perseguir a igreja aqui, rapaz, eles vão ter um forte adversário. E Deus está comigo, maior é o que está comigo que estão com eles. Porque esse é o decreto de Deus. Essa é a essencialidade de Deus, a sua presença, o seu corpo e a sua igreja. Vamos ficar em pé, queridos, por gentileza. Queria que você fechasse seus olhos agora, para nós ter um momento de oração. Feche teus olhos. Tem um momento agora com o Espírito Santo, com Deus. Queria que você pudesse avaliar a tua vida. Você tem feito a presença de Deus essencial na tua vida? Você tem feito a palavra, a Bíblia? Você tem feito a voz dEle, os louvores para Ele, essencial na tua vida? Você tem feito a tua igreja essencial, a reunião entre os irmãos de modo presencial, essencial? Como você está vivendo nessa pandemia? O que você deixou para trás que deve ser trazido de volta? O que você deixou de crer que você tem que voltar a crer de novo? Como você está em relação à tua manifestação da fé de modo público? Como você está manifestando? As pessoas sabem que você é cristão, as pessoas sabem que você tem valores a ser defendido, a ser aceito, a ser manifesto. Como você lida com as injustiças desse mundo? Você só assiste e fala: é assim mesmo, não posso fazer nada? Ou você posiciona contra e diz: não, hoje não pode permitir isso aí, está errado isso aí. Isso está errado. Que Deus venha, que Deus julgue, que Deus trabalhe, que Deus opere. Hoje é um tempo de você alinhar tudo isso com Deus. Apenas feche teus olhos, vamos orar agora. Senhor, muito obrigado, Pai, por sempre o Senhor ser fiel em nos instruir para cada momento que o planeta vive. Eu te glorifico. Naquela vez o Senhor nos decretou que o teu decreto era a comunhão entre o povo, era termos comunhão entre nós. E agora o Senhor nos traz essa tua palavra bendita, essa série tremenda que se chama Essencial,
para derramar sobre nós o que o Senhor considera essencial. E o que o Senhor considera, nós vamos considerar também. Mesmo que isso não seja do agrado de governantes, do agrado de políticos, o que o Senhor nos falar, nós vamos cumprir. Portanto, Deus, eu oro, derrama sobre esse povo que está aqui nessa noite, Deus, uma unção de coragem, uma unção de posicionamento de fé a modo público. Derrama em cada um que está aqui, Deus, uma força, uma glória, que de fato façam eles considerar a Ti, a Tua igreja, o Teu povo, a Tua palavra acima de tudo e acima de todos, em nome de Jesus. Trabalhe em cada um que está aqui, Deus. Trabalhe em cada um que está aqui nessa noite, Senhor. Se porventura temos alguém aqui hoje que tem deixado o Senhor de lado, tem deixado a Tua presença de lado, renova hoje essa pessoa os votos com o Senhor hoje. Essa pessoa renove os seus votos a Ti hoje, renove a sua busca com o Senhor hoje. Eu abençoo todos que estão aqui nessa igreja, eu abençoo todos que estão nos acompanhando pela live agora da página da Viva, pela live agora da Sul Brasileira. Que o Senhor alcance todos nesse momento agora com a Sua honra e Sua glória, derramando uma unção de coragem. A Tua igreja é vitoriosa, a Tua igreja foi, é e sempre será vitoriosa. Então venha com a Tua presença, Espírito Santo, sobre nós. E nós firmes e fortes declaramos: Tu és essencial para nós. Tu és essencial para a Tua igreja, e a Tua igreja é essencial para todos que estão aqui. Assim nós oramos, assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.